programa Francamente, aqui pela Rádio Difusora 810 AM, Tainá Franco na área, até a 1 da tarde, juntinho com você aí no seu rádio, no seu computador, no seu fone de ouvido, no som do seu carro, na sua alma. Gente, a conversa hoje vai ser com uma mulher incrível que veio aqui aos estúdios. Aliás, só trago gente incrível aqui, vamos combinar, só conheço gente incrível, por isso que esse programa existe. Luciana Cooper. Tudo bem, querida? Eu tô bem, e você, tudo bem também. Gente, eu conheci a Lu, né, nos tempos da Rede Paulista. Verdade. A Lu é jornalista. Você fez uma migração. Eu quero que você conte um pouquinho da sua história, porque você fez uma migração de carreira aí, né? Fiz, mas não abandonei a comunicação. Eu costumo dizer que o comunicólogo, ele é comunicólogo até o fim. E tudo que ele vai fazer, ele leva a comunicação, os princípios, as técnicas, enfim, tudo que se viveu, que se aprendeu ao longo da vida. Então eu trabalhei durante 12 anos como jornalista apenas de redação e de comunicação corporativa. Depois desse período, a história é longa, você quer ela inteira? Agora tem uma hora aqui, meu bem. Conte, inspire mulheres. Vou inspirar mulheres. Eu comecei um estágio ainda na faculdade em televisão, fui trabalhar na TVB de Campinas. E lá comecei, na época tinha uma função dentro da redação que era só ficar fazendo ronda. Lembra disso, tá? Sim. Tem isso ainda hoje, gente? Acho que não, né? Nem sei, agora com o Twitter. Agora tá tudo tão moderno. Você faz a ronda no Twitter, né? Pois é. Deixa eu fazer a ronda. Aí eu fiquei amiga de todos os atendentes de hospital, polícia, corpo de bombeiros, delegacia. Foi um espetáculo. Me ajudou muito depois. Porque depois quando eu fui pra reportagem, a gente conseguia as coisas mais fáceis, né? E relacionamento é tudo na área da comunicação, nossa, né? tudo. Aliás, no meu negócio hoje eu abordo e encontro muita gente que eu construí relacionamento na época de redação. Então isso é bem interessante. Aí fiquei um ano lá, aí eu mudei pra Alemanha, trabalhei um ano lá na Alemanha, vivi na verdade e fiz alguns trabalhos, na verdade fui acompanhar meu marido, mas eu acabei trabalhando no Centro Cultural Brasileiro de Frankfurt. E fiz assessoria de imprensa, organizei alguns eventos por eles lá, durante um ano. Voltei pro Brasil e aí sim começou a minha jornada à Rede Paulista. Porque depois de um ano que eu estava no Brasil, eu abri uma empresa de assessoria de imprensa e aí eu conheci em uma feira aqui da cidade um jornalista da TVE na época, agora né, TVDEC, né? E aí ele lembrou de mim quando ficou sabendo de uma vaga para cobrir férias na Rede Paulista. E me indicou e eu fui e nunca mais saí e fiquei lá durante 5 anos. Na Rede Paulista, Aí bancada e tudo, né? Redação, Foi. Comecei na reportagem direto, aí fui para chefe de redação, editora-chefe, apresentadora. E saí depois que eu tive o meu segundo filho. E voltei de licença maternidade, saí logo na sequência. Agora, eu tava contando aqui, você sabia que eu trabalhei 5 dias na difusora? Mentira! Verdade! Sério? Olha aqui as notícias! Não sabia mesmo. Saí. Quando eu decidi sair da Rede Paulista e tal, aquela decisão né, conjunta, né? Você conhece, né? Sim, um entra com uma parte do corpo, outra parte do corpo e a gente faz um acordo, né? Pois é, e foi assim. E aí quando eu comecei a cumprir o aviso prévio, a difusora me ligou. Falou, vem aqui fazer um teste que a gente está precisando de uma pessoa para apresentar o Jornal da Manhã. E eu vim, passei e comecei a apresentar o Jornal da Manhã. Eu apresentei o Jornal da Manhã 5 dias. E? Aí eu recebi outra proposta, gente. Eu tava tensa aqui. Eu tava tensa aqui com o final desta conversa, mas tudo bem, você saiu por uma outra proposta. Aí, mas foi tão engraçado que eu abandonei as redações, né? A proposta que eu recebi foi pra trabalhar na comunicação corporativa. Eu fui trabalhar numa agência de comunicação de São Paulo, que atendia, a gente pode fazer merchan aqui, gente? Pode, né? Atendia a Natura, que foi, na verdade, um divisor de águas na minha vida. E aí eu fui fazer comunicação interna na Natura. Depois de um ano trabalhando para essa agência na Natura, fazendo comunicação interna, a Natura me convidou para um processo interno. Aí eu fiz o processo interno, passei e comecei a trabalhar com comunicação regional da Natura. E aí eu falo que é o crescimento master total. E foi quando
o bichinho do empreendedorismo, ele me mordeu. Porque em contato com as revendedoras, né, as consultoras Natura... Tem um exército, né? Gente, tem um exército. E são mulheres incríveis também, empreendedoras, mulheres guerreiras, batalhadoras. E com histórias maravilhosas, lindas. né? E trabalhar com a comunicação regional me despertou muita curiosidade de estudar as culturas e as particularidades deste Brasil. Eu falo que são muitos Brasis dentro do Brasil, né? E aí eu fiz uma especialização na SPM, que nem o nome em português na época tinha, porque a ideia do curso era falar de culturas mundiais. Então era Cross Cultural Management. Não sei nem se eu falei direito, gente. Mas é gestão de cultura. Toda gastando inglês aqui. Aí fiz o curso, e no curso, da mesma forma que eu, outros colegas foram buscar justamente um aprendizado sobre as culturas brasileiras. E o professor se surpreendeu, porque ele foi lá preparado para falar de culturas mundiais. E foi muito bacana, porque a gente reconstruiu o último módulo do curso e fizemos cultura brasileira. E aí, com essa minha experiência de culturas regionais pela Natura, porque o meu papel era fazer a gestão de 27 agências de comunicação espalhadas pelo Brasil. Cada uma conversa diferente, né? Cada um sotaque, um tempero, uma cor, né? E cada um com um comportamento diferente. Então, as pessoas falam, nossa, mas muda tanto. Eu sempre dou o exemplo master. Na época, né? Porque a gente sabe que na época isso tem, deixa eu pensar, deve ter uns 6 anos? Tem uns 6 anos, não tá tão longe assim, 7, 6 anos. Mas o nosso comportamento com relação à comunicação em 6 anos mudou demais, muito, mudou demais. Na época, né, há 6, 7 anos, se eu quisesse, vamos chamar vender a pauta, né, como a gente fala no jornalismo, né, se eu quisesse oferecer, emplacar uma pauta num veículo do Recife, eu tinha que levar uma sugestão de pauta mesmo, como manda a técnica jornalística. Colocar o tema, explicar um pouquinho, dar os porta-vozes, não escrever o texto. Eu tinha que dar as ferramentas para que o jornalista desenvolvesse o texto. Se eu fizesse isso no Maranhão, a gente está falando de 2 estados próximos, né? Eu não conseguia. No Maranhão eu tinha que entregar o texto pronto, se eu quisesse que esse texto fosse divulgado. E aí a gente começa a entender também algumas congruências dentro do próprio país. Então, a mesma metodologia que eu utilizava no Recife, lá em Pernambuco como um todo, eu podia aplicar em Porto Alegre. Extremos ali, né? Extremos absurdos, lá no Rio Grande do Sul. Agora, eu não poderia aplicar na Bahia. Recife e Salvador, apesar de estarem no Nordeste, imagina ainda hoje, comportamentos completamente diferentes dentro da sua mídia. E nessa época, Tainã, aconteceu uma coisa que assim foi o que me fez crescer demais e que depois me conquistou também para virar youtuber, né? Que eu tenho um canal no YouTube. Que foi o boom das blogueiras. Mas assim, a gente precisou aprender, quando eu digo, nós profissionais de comunicação corporativa, a gente precisou aprender na unha, no tato, como lidar, como ranquear, como classificar. Porque hoje é fácil, as né, blogueiras da época. Então, foi engraçado, porque a gente criou alguns critérios do tipo gramática. Pode parecer ridículo, mas a gente tinha que olhar a gramática do blog das meninas. Porque na época não era tanto vídeo, era mais blog. Então todo mundo escrevia, né? Cada um tinha seu espaço. Aí, então, gramática, estética, o quanto desenvolve. Porque a Natura trabalhava dois pilares. O pilar institucional, o pilar de produtos. Então, as meninas, as blogueiras de maquiagem, de beleza, elas escreviam e tinham que falar do produto que a gente mandava para elas. Mas a gente também tinha, na época, grandes, importantes jornalistas de grandes veículos que criaram os seus espaços na internet, que eram os blogs. Hoje, o que o Twitter representa desses grandes jornalistas, na época eles realmente desenvolviam textos mais profundos, tinha uma construção ali, né? Exato, profundidade.
de determinados assuntos. Então, com esses profissionais, a gente trabalhava os assuntos institucionais. Gente, loucura, e faz tão pouco tempo, e parece que faz um século, né? E aí, assim, enfim, eu passei 4 anos inteiros nessa loucura linda, que, assim, eu falo com uma enorme gratidão. E estar nessa empresa e fazer a comunicação corporativa, que eu acho que é uma coisa que, principalmente os novos profissionais de comunicação, tem que ter esse olhar carinhoso para a comunicação corporativa. A comunicação corporativa me proporcionou 5 idas à Amazônia. Nossa! E eu fui 5 vezes para o meio da floresta amazônica, em comunidades ribeirinhas que fazem as extrações das matérias-primas para os produtos da empresa, em lugares que não tinha energia elétrica. A gente chegava de van até um certo ponto, descia, pegava barco, chegava de barco, depois não tinha mais como voltar de van, porque era no meio da floresta, já estava de noite, a gente descia, subia rio, eu nem lembro mais como que era o que eles falavam, mas barco, 2, 3 horas para chegar nas docas de Belém. Então, assim, foram experiências profissionais e de vida impagáveis. De ver a luta desse povo brasileiro mesmo, o quão diferente é. É que a gente fica aqui no ar-condicionado, discutindo as possibilidades do Brasil, e o Brasil tá acontecendo de outro jeito. Aí eu mãe, né? Aí a gente lá no Rio, aquela coisa toda, daqui a pouco passava um menininho, tipo, de 7 anos, sozinho num barquinho e tal, e remando, e eu desesperada, falava, gente, se ele cair. Mas se ele cair, eu vou ser louca. Aí a pessoa virava pra mim e falava, Luciana, ele é daqui, cara, ele sabe nadar melhor. Tá tudo você, bem, tá tudo certo. Calma. Vamos chamar uma musiquinha? Vamos lá. Daqui a pouquinho a gente volta com a Luciana Cooper aqui nos estúdios da Rádio Difusora. Vamos. Francamente, com Tainan Franco. E hoje comigo nos suntuosos estúdios da Rádio Difusora, Luciana Cooper, a mulher, a empresária, a mãe, a influencer orgânica. Gente, esta mulher, ela se expande aí pelos mundos dos negócios, porque são vários mundos, né? São vários mundos. A comunicação ajuda muito nesse sentido também, né? Você ser uma pessoa de comunicação. Ajuda e atrapalha, né? Trabalho dobro, Trabalho dobro. A gente, na verdade, a comunicação, ela abre muitas portas, né? E no meu caso, essa pessoa, né, que gosta de muitas coisas, vários interesses, abrir muitas portas me sobrecarrega. Sim. Então, assim, no meu auge dos 37 anos agora, eu tô no momento de tentar o equilíbrio, sabe? Aquele lugar que você nunca consegue chegar na vida, né? É que você sabe falar do equilíbrio, mas você não consegue chegar lá. Isso, exatamente. Porque os ímpetos são maiores. Outro dia eu volto aqui falar sobre equilíbrio. Nunca alcancei, mas eu falo muito bem. Mas eu tento. O meu discurso tá ótimo. O dia que eu tiver, tem um discurso perfeito pra isso. A metade do caminho, né? Lu, a gente tá falando de toda essa sua vivência na área de comunicação. Isso. E tudo que ela te proporcionou, os tempos da natura, esse enxergar o Brasil diferente, te acrescenta muito como pessoa, enquanto ser humano e como profissional, né? Porque quando a gente fica fechadinho aqui na cidade, no trabalho, parece que a gente eu tenho a sensação que a gente perde muita experiência do mundo. E também isso dá uma angustiazinha, assim, né? Dá. Eu vou dizer pra você que cada vez que eu voltava da Amazônia, eu voltava querendo mudar de vida, né? E é isso, assim, é buscar a simplicidade. Sim. Perceber o quão fácil é viver na simplicidade também, né? E eu acho que essa busca da simplicidade ou do cuidar do outro, porque quando a gente tira um pouco das coisas da nossa vida, a gente abre o nosso olhar para o outro também. Tira o ruído, né? Porque a gente vive aqui numa cidade grande como Jundiaí, do lado de São Paulo, Campinas, enfim, com milhares de relações, né? Assim, no dia a dia, e a gente tá cheio de ruídos e a gente esquece do principal, né? Que é o simples. Que é o simples. E o simples, ele nos proporciona essa abertura maior para olhar para o lado, né? Aquele básico do olhar ao próximo. E o próximo, muitas vezes... vai virar agora um sermão da igreja da missa. O próximo, muitas vezes, é que ele está na sua casa, né? Sim. E a gente não percebe. E eu tô falando de coisas muito, muito básicas. É da mãe pro filho, para o marido, para a esposa, para você filho para sua mãe, ou coisa desse tipo.
Então, eu sempre voltava com essa vontade, assim, de simplificar. Mas eu, quando digo que a comunicação às vezes atrapalha, é que a minha cabeça pensa demais, eu me comunico demais e me enrolo demais. E aí nessa de me enrolar, me veio essa vontade absurda de ter o meu negócio, o domínio sobre a minha trajetória. Quando a gente está numa empresa, a gente tem que se submeter. Sim. E existem pessoas de vários perfis. Tem pessoas que super ok e que se satisfazem com aquilo. E tá tudo bem. E tá tudo bem. E precisa desse padrão. Exato. De gente cobrando. Normal, Normal. gente. Você é uma pessoa ótima mesmo Nossa, assim. e às vezes eu tenho inveja dessa pessoa. Sim, eu também. Eu tenho inveja. Mas aí não é o meu caso. Então, um primeiro passo foi aceitar o que eu sentia. E um segundo passo foi me permitir experimentar este outro lado da vida profissional. Será que eu preciso ficar 100% fechada no jornalismo, na comunicação, nas minhas raízes de formação de faculdade? Mas você acha que a segunda maternidade te trouxe também Uma abertura? uma vontade de querer ter mais espaço, até para o exercício da maternidade, para você querer fazer as suas coisas? Isso tem alguma relação? Eu diria pra você que talvez para uma maioria das mulheres sim. Eu digo que às vezes eu tenho até um pouco de medo de falar da maternidade, porque eu sou uma mãe meio diferente das outras, assim, sabe? Aquela coisa do a minha vida mudou, eu tive que fazer diferente, ou mudar diferente. Quando eu digo que eu me enrolo, é porque eu não... A minha meta é não deixar de fazer o que eu gosto e o que é importante pra mim e incluir as outras coisas. Então eu me sobrecarrego. Sim, Difícil. É difícil, eu me sobrecarrego. É um malabares, né? É um malabares. Então, hoje, desde sempre, né? Eu tenho uma filha de 13 anos, a Maria Luísa, aquela bebê. Artista, né? Lembra que Uma ia lá artista. na Rede Paulista, sentava no computador, Gente, bebê, 2 anos? pequenininha. Isso, tá com 13. Eu morri esse espaço de tempo, porque não Pois sei é, a gente não aconteceu. sabe o que fez. Aí tem a Maria Luísa de 13 e o João Felipe de 9. Nossa, eu não sei grávida dele. É enorme, né? A barriga, só dava a barriga na bancada, né? Gente, Preciso recuperar anos. umas fotos, eu tenho. Tem essas fotos, depois a gente coloca na internet pro pessoal ver. E aí, eu tenho esse olhar do que é importante pra eles. Mas se tem uma coisa que eu desde sempre tive pra mim, e sem ninguém me dizer, é muito meu, é não perder o olhar pra mim. Sim. Porque eu vejo que muitas pessoas se anulam. E aí vem a frustração. Uma coisa que eu posso dizer de boca cheia é que eu não sou frustrada. Eu consigo ter esse olhar pra mim. Porque a mulher, ela coloca em cima do filho uma responsabilidade de que não viveu a vida dela, né? Que abriu mão. E aí E depois? filho precisa de mãe feliz, né? De pais felizes, né? E é importante isso. A minha mãe não trabalhou, né? Minha mãe, quando ela engravidou de mim, eu sou a mais velha, de 4, o meu pai pediu pra que ela ficasse em casa e ela ficou. E pra ela tá tudo bem. Depois eu percebi que ela foi tendo uma atividade ou outra. Minha mãe é florista, uma designer floral incrível, tá praticamente aposentada hoje, mas ainda faz alguma coisa. Mas eu percebi assim que ela talvez tivesse vontade de ter feito mais enquanto nós estávamos crianças, adolescentes, né? E ela nunca conversou sobre isso. Ela sempre se colocou nessa situação de sou mãe e vou ficar em casa. Quando eu tive os meus filhos, ela começou, claro, apesar desse jeito comigo. Luciana, você sai muito. Luciana, você deixa seus filhos. É o olhar dela, da criação, em é. cima da sua Até que um dia eu experiência. cheguei na Maria Luísa mais velha e fiz assim, filha, eu vou te dizer uma coisa. Pra mamãe é muito importante trabalhar. A mamãe gosta. Isso faz bem pra mamãe. Você quer ter a sua mamãe feliz pra cuidar de você? Ou você quer ter uma mamãe que fique em casa e que às vezes vai perder paciência com você? Ou não vai estar com um sorriso no rosto, não vai ter vontade de fazer as coisas? Eu prefiro uma mamãe feliz. Isso assim, ela devia ter acho que uns 5, 6 anos. Falei, então a mamãe vai trabalhar. Tá tudo bem pra você? Tá tudo bem pra mim. E assim a gente vive. E eu percebo assim que, claro, hoje eu trabalho com eventos. A gente vai até falar um pouco mais sobre isso depois. Mas eu percebo que tem hora que eu tenho mais trabalho, ou seja, né, eu fico mais horas fora de casa. Hoje é um dia desses. Hoje eu saí de casa às 6 da manhã, vou voltar pra casa às 9 da noite. Que eu tenho 3 eventos hoje.
Mas eu percebo, mas amanhã, por exemplo, eu vou acordar com ela, tomar café da manhã com ela, né? Vou buscar meu filho na escola à tarde. Então, ter também o meu negócio me permite fazer algumas coisas. Ser presente numa quinta-feira qualquer. Numa quinta-feira qualquer, exatamente, numa quinta-feira qualquer. Terça-feira eu decidi trabalhar em casa, que foi ontem, eu saí de casa à 1h da tarde. Então eu almocei com ela, fiquei a manhã toda com ela e depois eu fui trabalhar. Então, eu percebi, quando eu falo que eu não sou frustrada na minha realização como profissional, como pessoa. Eu podia ganhar mais. Aquele pequeno minuto de protesto, Ok, eu poderia ganhar mais. Acho que poderia ganhar mais, fica aqui o meu registro. Mas isso está sendo resolvido também. Mas é isso. Eu quero falar disso no próximo bloco. Eu quero saber como a culinária surgiu na sua vida, assim. Porque você tem um canal no YouTube. Tenho. Culinária da Lu. Culinária da Lu. Culinária da Lu, vou aqui fazer uma confissão. Culinária da Lu está há 10 meses sem novas receitas, tá? Mas é por uma única falta de tempo. Não é falta de dinheiro. A gente fala que não é, pode ser, mas é apenas tempo. Daqui a pouquinho a gente fala sobre os projetos da Culinária da Lu e do novo empreendimento dela. Porque essa mulher não para, né, minha gente? Vamos de som, daqui a pouquinho a gente volta. E voltamos aos estúdios da Rádio Difusora. Hoje o papo é variado, porque essa mulher tem muito o que contar aqui, né? A gente estava falando no bloco anterior sobre a relação dela com a maternidade, com a carreira, né? Dela ter decidido ser feliz, né? Encontrar aí o seu propósito e seguir e não ficar frustrada, né? Não tem que abrir mão. É claro que tem que fazer um malabarismo, mas não necessariamente abrir mão. E claro que nem tudo são flores, né? Você sabe que essa frase, abrir mão, eu trocaria por fazer escolhas. Sim. Não é? Porque a gente faz escolhas. A gente não abre mão, não. A gente faz escolhas e dentro desses processos de autoconhecimento, porque toda vez que a gente decide empreender ou se conhecer, eu acho muito importante ter acompanhamento de profissionais, né? Até pra você ter mais ferramentas, né? Ficar olhando pro espelho e conversando com você não adianta. Dentro do clássico processo de coaching, que toda pessoa que quer uma mudança acaba passando, né? Eu percebi que cuidar das pessoas era uma coisa que me fazia muito feliz. Agora, eu sou uma pessoa... Eu me considero uma pessoa simpática, uma pessoa comunicativa por natureza e tal, mas não sou uma pessoa que vai ficar lá lambendo muito, sabe? Com muitos aconchegos, carinhosinha, não. Mas eu gosto de cuidar, eu gosto de saber que as pessoas à minha volta estão bem. Aí eu fiquei pensando muito nesse processo, como que eu vou fazer isso, né? E foi aí que despertou a questão da comida em si. Sempre gostei de cozinhar, vim de uma família que cozinha muito. E eu percebia muito cuidado da minha avó, das minhas tias, da minha mãe, com a comida, com a cozinha, dentro da simplicidade da comida delas. Que é uma forma de acolher, né? E a gente perdeu essa coisa de sentar à mesa, da comida ser um momento da família. Da família. Né? E aí eu percebi que trabalhar com comida seria uma forma de cuidar das pessoas, de cuidar dos detalhes. Eu sou uma pessoa que olha muito pro detalhe. E por muito tempo fui taxada de detalhista, de a Lu é chata. Mas eu percebi que o detalhe, o meu olhar pro detalhe é um olhar também com esse viés do cuidado, né? E hoje quem está mais próximo de mim percebe. Os meus clientes, quando eu faço evento, eu fiz um evento semana passada para uma master arquiteta, a Carol Cantelli. Ela veio para Jundiaí e tal, e duas arquitetas e uma outra empresa de Jundiaí de móveis planejados me contrataram para organizar esse evento. E aí eu olhei, comecei a fazer as coisas e a Carol depois no final, ela deu o seguinte feedback, ela falou assim, eu nunca fiz um evento, toda a minha vida, assim, ela dá curso no Brasil todo, que tivesse um olhar pro detalhe tão particular. Ela falou assim, o detalhe fez a diferença nesse evento. E você está falando com pessoas que têm, com arquitetos, têm esse olhar pros detalhes, né? Com a estética da coisa. Exato. Nossa, mas o que você fez, Luciana? Por exemplo, eu me preocupei que a pessoa ia ficar 4 horas direto assistindo um workshop sem uma alimentação, porque não podia parar, porque ela não faz intervalo. Eu falei, gente, vou fazer um kit lanche. Olha eu com a comida de novo. Vou dar uma comidinha pra pessoa. Então ela falou, nossa, teve um kit lanche, olha que detalhe, que coisa, que cuidado. Que cuidado. E aí foi assim que nasceu a Culinária da Lu, empresa, né? Com empresa de eventos.
que depois acabou evoluindo e deixou de ser apenas uma empresa de serviço de coffee, de coquetel, de catering, né, como se fala, para ser uma empresa de planejamento, gestão e organização de eventos com o Sem Buffet. Então hoje o que a gente está falando mais é da Vort Eventos. Vort é palavra, você me explicou isso. Gente, Vort é palavra em alemão. Vort, W-O-R-T, significa palavra em alemão. Aí vem as minhas... Nossa, eu lembro muito de você falando isso. Vort, palavra em alemão. Não esqueci. A Vort começou como Vort Comunicação Integrada, depois virou Vort Comunicação, até que a gente começou agora a falar da Vort Eventos como um todo. E a comunicação, ela entra dentro da comunicação relacionada ao evento. Então hoje a gente trabalha a comunicação, a gente continua trabalhando a comunicação, mas é relacionada ao evento. Eu continuo trabalhando a comunicação a partir do momento que eu faço questão de ter num kit lanche uma etiqueta dizendo quais produtos ali tem trigo, tem leite. Sim, né? Que é o cuidado com as pessoas vegetariano, não é? E tudo mais. Então a gente passou a olhar para todos esses detalhes. Então hoje a Vort detém a Culinária da Lu como empresa de eventos e gestão e planejamento e gestão de eventos. Você consegue ampliar também o servir, né? Esse cuidado ele se ampliou e a tua experiência corporativa trouxe isso, né? Tanto que nós atendemos apenas eventos corporativos. A gente não faz evento social. Por exemplo, a gente só atende CNPJ. Nós nos especializamos no atendimento para empresas, que tem tudo pormenor. E aí vem, da minha experiência corporativa, vem esse entendimento do pormenor. É um prazo de pagamento diferenciado, é um cadastro de compliance, é um processo de compras, é uma série de questões que vai ao encontro do que a gente falava no intervalo. Ser empreendedor, hoje, não há curso que ensina. Sim. Não há curso que ensine. E a gente tem que estar atento a esses pormenores para fazer do negócio, seja ele qual for, um negócio rentável. Que não seja apenas, que não exista apenas por amor. Ou por, nossa, eu adoro fazer minhas unhas, eu vou abrir uma esmalteria. É viável? Financeiramente viável, aquilo vai te trazer benefícios. Muitos empreendedores eles quebram justamente por se enxergarem ali numa coisa que gosta, exato, mas não tem habilidade pro negócio em si. Né? Então essa coisa de falar, vou fazer do meu hobby um trabalho para sobreviver é muito delicado. Conheço do mundo, vou fazer eventos. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Quando eu comecei a cozinhar, que eu comecei com o clássico bolo, né, tortinha e tal, comecei na minha casa, daí 9 meses eu montei minha primeira cozinha. E agora, recentemente, eu troquei de endereço de novo e a gente está com um espaço maior, mais estruturado. Pra mim, a parte mais dolorida de todo o processo de ter um negócio foi perceber que eu tinha que parar de cozinhar. Eu tive que parar de cozinhar. Porque ou eu ficava na cozinha, fazendo os meus bolos, as minhas tortas, e cuidando das pessoas por meio das minhas mãos que faziam o produto, ou eu administrava a empresa. Então eu tive um período de dor. Quando as pessoas falam, as dores do empresário, elas existem, Tainã. O empresário sente dor mesmo. Porque a gente tem que abrir, a gente tem que fazer escolhas. A gente tem que fazer escolhas para que a gente faça do nosso negócio um negócio rentável e não apenas que exista só por amor. Porque assim, a princípio é difícil fazer contratações. Se abrir um CNPJ, você começa a virar, você está pagando custo, né? Você tem toda uma burocracia, custos a pagar. Exato. Não é todo mundo que tem cacife para já chegar e contratar funcionário. Não, esse aqui vai ser meu secretário, esse aqui vai ser meu comercial, esse aqui vai ser meu financeiro e eu vou lá fazer bolos. Imagina, não tem como. A gente tem que saber fazer tudo. E além de saber fazer tudo, não significa que você tenha que fazer tudo, você delega, mas você tem que saber fazer porque você acompanha e faz a gestão. Eu tenho uma amiga, a Caterine Berganton, foi minha coach e hoje trabalha com treinamento de líderes. Ela fala que a gente tem que delegar e não delargar. Então não é transferir a responsabilidade. Não, essa transição do delargar e do delegar e vai e volta, ela é muito sofrida para o empresário, muito sofrida. Hoje eu me considero uma empresária. Então se pergunta assim, Lu, o que você faz, né? Profissão. Sabe quando a gente vai pro hotel e tem que preencher a ficha? Sim. Então, eu preencho empresária. Com gosto. Com gosto. Porque já se reconhece como tal. Já me reconheço como tal. Porque
apesar de ter feito jornalismo, pós-graduação em marketing, o curso de especialização em culturas, estou cursando gastronomia agora, porque foi uma necessidade que eu senti. As pessoas começaram a me chamar para dar curso e eu não me senti à vontade para isso. Então eu quero uma capacitação mais técnica. Estou fazendo faculdade ainda. Dentro de tudo isso, ainda faço faculdade. Tenho a carteirinha com 50% de desconto no cinema. E então, assim, apesar de tudo isso, a gente tem que estar muito próximo do técnico, muito próximo do que se executa, mas principalmente a gente tem que ter uma visão de futuro para que a gente consiga se intitular empresário. Porque senão a gente não se intitula. E não é do dia pra noite que a gente se reconhece nessa posição. Não né? é, Porque não é. Empresário não é um status, né? E tem faculdade de empresário? Não. Não tem. Hoje você acha faculdade de gestão de negócios, enfim, né? Mas a gente não é educado para ter nosso próprio negócio, né? A gente é educado para seguir regras, para obedecer, para caber dentro daquelas caixas. Ou aquela máxima também que eu acho tão... Ela é tão pobre, essa frase, mas é verdade, né? É vender o almoço para comer a janta. Sim. Então, assim, a gente não pode entrar num negócio pensando isso. Muito pelo contrário. Muda esse mindset aí. Mudar completamente o mindset, olhar pra frente, pensar na projeção, pensar na abundância, sabe? E fazer plano de negócios, né? Pra gente... Sabe uma coisa que eu mudei? Você vai morrer de... Hoje eu tô assim, né? Quem me vê agora na internet, que você vai colocar daqui a pouco, tá vendo essa pessoa mulambenta, é que eu tô indo daqui a pouco fazer evento, gente. Mas eu coloco a doma, eu fico linda. Você não tem noção. Mas eu passei a me vestir diferente. Você muda a postura, né? Eu ia pro meu escritório, eu não ia atender ninguém. Eu ia passar o dia na frente do computador resolvendo coisas, mas eu estava em cima de um salto, dentro de uma camisa de seda. Faz toda a diferença. Faz toda a diferença. A gente tem que se portar de forma diferente, sim. Parece besteira, mas muda. Não, muda completamente. Muda tudo. Porque muda a tua postura pro mundo, né? Você assumiu aquela postura e aí você tem que, não convencer, né? Mas tem que portar como tal, né? Tem que se portar como tal e faz diferença. Gente, vou chamar uma musiquinha aqui, mas eu vou interromper a musiquinha no meio da música, Geleia. Já se prepara aí, daqui a pouquinho a gente volta com a Luciana Cooper aqui nos estúdios da Rádio Difusora. Reta final do programa, estamos aqui com Luciana Cooper hoje falando... A gente falou de tanta coisa, né? Eu volto amanhã. Vamos aqui na 5 da tarde hoje. A Lu, quando surgiu a culinária da Lu em vídeo? Em vídeo foi em julho de 2015. Eu estava na Natura ainda. Estava na Natura. O meu piloto eu gravei com o braço enfaixado, porque eu tinha feito uma cirurgia. Aí eu aproveitei uma semana, fiquei em casa e gravei o piloto. Foi assim. Mas ele nasceu de um sonho. O Ivens Dias, cinegrafista, produtor aqui em Jundiaí, a esposa dele é minha amiga e tal, ele marcou um café comigo, ele fez assim: Lu, eu sonhei que a gente fazia um programa juntos no YouTube, eu só não sei do que. Aí eu fiz assim: eu sei. Ele falou: do que? Eu falei: de culinária. Claro, óbvio. De culinária. Ele fez assim: como assim? Eu falei: não, vamos fazer umas receitas, mas a gente vai fazer receita pro dia a dia, nada de receita sofisticada, não. A gente quer, assim, eu quero ter ingredientes você tem no armário. Eu quero fazer um vídeo explicando para as pessoas como fazer arroz. Ele: Luciana, arroz? Eu falei: arroz! Eu quero explicar. Olha no canal, é um dos vídeos que mais tem acesso. Como fazer arroz. Tem muita gente que não sabe o básico. E a gente foi nessa de ensinar o básico. Eu ensinei a refogar couve, sabe? Essas coisas assim muito simples e que faz o maior sucesso. E aí dessa de fazer o maior sucesso, por causa dessa simplicidade, eu fui parar no programa do Ratinho. Eu lembro disso. Fui parar no programa do Ratinho. Foi fazer um programa de ceia de Natal, não Eu foi? fiz 2 programas com ele. Eu fiz um programa que foi a estreia de um quadro chamado Ratinho Gourmet, que ele procurava na internet youtubers de culinária que pudessem ir ao programa fazer algumas receitas. Então a equipe foi na minha casa, gravou comigo, depois eu fui ao vivo e fiz as receitas lá com ele. Aí foi tão legal, deu tão certo que daí um mês eles me chamaram para fazer a ceia de Natal do Ratinho. E aí eu fiz a ceia de Natal do Ratinho. E foi aí que, na verdade, começou o boom na internet, no meu canal de culinária no YouTube, que se chama Culinária da Lu. E aí eu comecei com um público enorme do Rio de Janeiro, porque o Ratinho tem uma grande audiência no Rio. E aí a coisa foi acontecendo e ficou orgânico. A gente mudou de cenário 2 vezes, a gente foi
trazendo as receitas, a gente ora trazia uma coisa sofisticada ou não, a gente começou a trabalhar as mídias digitais como um todo, então não era apenas o YouTube, mas eu tenho até hoje, né, o Facebook, o Instagram, como outras duas plataformas de atividade. E no final da história, o Culinária da Lu, no Insta e no Face, ele misturou o buffet com o canal. No YouTube é apenas o canal, levo apenas as receitas. Eu costumo dizer que as receitas que eu ensino no canal, eu não vendo no buffet. E também não ensino no YouTube o que eu vendo no buffet. Gente, o último evento que eu fui dando foi acho que no Paulo Freitas, né? Verdade! Nossa, e aí vem uma coisa que eu adoro, para aquele evento no Paulo Freitas, a gente fez um cardápio personalizado, que o nome do evento era Nero e Rosso. Todas as comidas eram pretas e vermelhas. Tava maravilhoso, maravilhoso, tudo. E eu adoro esse tipo de desafio, sabe? Sair da Natura, mas a Natura não saiu de mim. Eu faço um monte de evento pra Natura. A gente tem um projeto lá chamado... sumiu o nome, mas eu vou explicar. Sumiu, gente, o nome, loucura! Mas funciona assim, eu tive que desenvolver pratos de coquetel inspirada nos 7 caminhos olfativos da Natura. Então eu estudei os 7 perfumes que representam os 7 caminhos olfativos, entendi desses perfumes quais ingredientes são comestíveis e desenvolvi a receita dessas comidinhas que representam os perfumes. Porque você tem uma memória olfativa ali que você trabalha os sentidos. E né? aí a gente foi e fez. Eu fiz acho que 9 eventos para a força de vendas deles, conduzindo uma experiência, um tour aromático. Não é só comer, né? Não é só comer. Experienciar a comida, né? Exato. Ô Lu, a gente tá falando aqui do canal, né, das plataformas digitais. Só que agora também, gente, a gente tem que correr aqui porque, né, até essa mulher contar tudo, você tá agora com outro projeto. Tô. Puxando o carrinho. Tô. Dentro dessa proposta do cuidar das pessoas com alimentação e de olho nas tendências, eu participo muito de feiras e tal, em São Paulo, para entender um pouco das perspectivas de alimentação mundial. Eu percebi que a alimentação orgânica é uma coisa que está acontecendo muito mais rápido do que a gente imagina. As pessoas deixaram um pouco de ter aquele discurso, o orgânico é caro, e passaram para um olhar mais de saúde. Então nós criamos, eu e o Vinícius Rodrigues, é meu sócio, nós criamos a Mesapiá Orgânicos e nós estamos fazendo feiras em condomínios de Jundiaí, com uma carretinha charmosérrima, que a gente leva produtos de mercearia orgânico. Nós não levamos hortifruti, a gente leva o arroz, feijão, café, snacks, pãezinhos, farinha de trigo, macarrão. A gente leva outros tipos de produtos orgânicos para as pessoas. E a gente está percebendo uma aceitação super bacana, porque as pessoas percebem, claro, tem um valor um pouquinho maior, mas não é tanto. Então as pessoas estão optando sim por ter alguma coisa orgânica na sua dispensa. Eu acho que tem se criado esse hábito, né? Eu frequento muito a hortinha ali no Bonfiglioli, que é o tiozinho que vende ali e tal. Tá rolando aí um olhar pro simples, né? Pro orgânico, para as coisas que vêm da terra. Não é só uma tendência comercial, mas também é uma questão de saúde, né? A gente vê esse ano quantos agrotóxicos foram liberados, aí mais de 200, né? Coisas que são proibidas em outros países, no Brasil é liberado. Então, com a divulgação desses números, esses dados, a gente olha mais pro que a gente está comendo, né? Olha, mas eu percebo que é um desafio, porque as pessoas ainda não sabem as diferenças entre alimento orgânico, entre alimento que pratica sustentabilidade, entre... tem várias frentes, né? O vegano, o vegetariano e tudo mais. Então, o que eu costumo dizer para as pessoas, né? O alimento orgânico é o alimento que você já come, com 2 diferenças. Ele não tem agrotóxico e por isso ele tem mais sabor. Porque o alimento orgânico, ele é mais saboroso. As pessoas às vezes acham que ele eles acham que não tem sabor, que isso aqui é light, isso é fit, isso aqui... Não, gente. E o fit e o light levou essa fama de não ter gosto, Levou também, coitado dos dois, né? E é possível ter. A gente faz muita coisa no buffet, assim. Mas é porque a gente tem nosso paladar estragado, né? O que a gente consome de temperos prontos. Gente, olha as caravelas levando especiarias e colocando sazon na sua comida. Pois é. Isso estraga o paladar. Estraga. Né? Esse final de semana eu entreguei um bolo para uma mãe
aniversário de 1 ano, 1 ou 2 anos do filho, da filha. E ela me pediu um bolo sem açúcar. E aí eu fiz um bolo tão lindo. Se você entrar no meu Instagram, lá no Culinária da Lu, você vai olhar e vai falar, nossa, que bolo lindo. Gente, não tem 1 grama de açúcar no bolo. Nada, 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 nada. E ela fez assim, são 20 crianças que não estão comendo açúcar e que vão comer este bolo. Então a gente percebe também um cuidado maior das mães. Sim. Mas eu também levanto a bandeira do equilíbrio. Eu acho que a gente não pode ser radical. A gente tem que comer de tudo. Eu não sou vegetariana, não sou vegana. Mas sempre que eu posso, eu equilibro a minha alimentação. Então se não tiver carne, tudo bem. Se tiver carne, Não tudo é um bem drama. também. Não é um drama. Adoro comida vegana. Faço adoro várias comida vegana. receitas Nossa. também. Acho que é uma descoberta muito bacana para quem tiver É interesse. muito rica, né? Você tem ali outros variável, ingredientes. sabe? Mudar essa questão da farinha de trigo, você perceber a infinidade de farinhas que o Brasil oferece. Sim, O Brasil oferece. Não existe isso fora do Brasil, gente. No Brasil, o Brasil tem uma infinidade de farinhas que não tem fora do Brasil. E fazendo gastronomia agora, a gente percebe o quão rico é a nossa culinária. Né? É delicioso. Eu sou apaixonada. Como que a gente consegue seus contatos, levar a feirinha pro condomínio? Como que a gente te acha? Ó, muito simples. Lá no Instagram, @mesapiaorgânicos, @culinária da Lu, @vorte com eventos. E isso tem no Insta, no Face e no YouTube. Culinária da Lu, você consegue ver mais de 150 receitas lá. E eu juro que 2020 eu volto a gravar. Eu voltarei! E a gente vai fazer degustação dos pratos aqui na rádio. Isso mesmo. Vambora. Combinado, Geleia? Gostei disso. Gente, eu vou deixar todos os contatos da Lu linkados nesse vídeo que estará no YouTube hoje. Vai lá, não se esqueça de se inscrever no canal. Se inscreva também no Culinária da Lu. Isso. E acompanhe toda a nossa programação aqui na Rádio Difusora. Muito bem. Eu tenho que liberar a Lu, que ela vai trabalhar agora, vai pra São Paulo. Vou pra São Paulo fazer um evento lindo lá agora à tarde. Obrigada. Eu que agradeço. Obrigada. Quero voltar depois, gente. Amei voltar pro estúdio. Ai, que delícia. Gente, eu vou ficando por aqui. Amanhã tem mais, francamente. Amanhã a gente vai discutir a vida do idoso. E talvez a vida sexual do idoso também, porque aqui a gente discute vários temas, né? Amei. Vou ficando por aqui. Amanhã eu tô de volta. Passem protetor solar, bebam água, comam Isso. orgânicos. Isso. E tchau. E tchau. Beijo. Beijo.